Boa noite a todos. É com prazer que abrimos essa palestra nesta noite, aí nessa mesa composta pelo o ilustre amigo e segundo vice-presidente, doutor Tiago Pinto, representando o presidente Gilson, neste momento. O ilustre amigo e jurista mineiro reconhecido no Brasil todo já, o Dimas Messias do Carvalho, cujo livro Direito das Famílias já está aí pela Saraiva na 8ª ou 9ª edição, e que todo semestre é obra obrigatória que eu indico lá para os meus alunos da Dom Helder Câmara. Um abraço, Dimas, sempre é bom estar com você. E também nesse reencontro com a professora e a doutora Adriana Marra, que nós conhecemos, sabe, há muito tempo, e vários de vocês aí que estão assistindo, que lá naquela estudo inicial, o embrião da composição ou da mediação em Minas, lá no IBDFAM, a Adriana, naquela época, era secretária do Instituto Brasileiro de Direito de Família, lá na direção, na chapa nossa. Ela também participou daqueles momentos. Portanto, ela também pode ser uma cor-partícipe na gênese da mediação em Minas Gerais, como todos vocês, mediadoras que estiveram lá conosco no IBDFAM e depois, como já falamos sempre, fomos praticar lá na primeira vara de família, onde tinha o melhor juiz de direito da vara de família na primeira vara de família, que era eu e que só tinha um juiz, portanto, não temos dúvida dessa colocação. Bom, mas continuamos aqui, é um prazer de novo, um abraço para todo mundo que estão assistindo aí, os amigos, os estudantes, todos aqueles que estão interessados nessa política autocompositiva que fica a cargo da terceira vice-presidência. Nós estávamos ressaltando que são 4 tribunais no Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que têm a terceira vice-presidência. Tribunais maiores, né? E a terceira vice-presidente em Minas Gerais, por função institucional, compete a ela a prática e implementação das políticas autocompositivas por meio do NUPEMEC, por meio de outros auxiliares e parceiros que conosco estão nessa empreitada. Temos falado sempre que a política autocompositiva é um caminho sem volta, mas um caminho que tem que ser reforçado, pavimentado constantemente. E por isso a necessidade dessas lives, dessas interlocuções com as outras ciências, de derrubar aquela questão que Kelsey lutou tanto, que era a teoria pura do direito. Hoje nós estamos misturando o que Kelsey tentou separar, porque essa interlocução é necessária. A ciência do direito isolada, sem conversar com as demais ciências, na verdade prestou um desserviço, elitizou o direito e nos colocou distante dos anseios da sociedade. E mais, também esse judiciário monopolizado, com a palavra de dizer o direito exclusivamente com o juiz, também já é um fato ultrapassado. Nós temos que saber dividir responsabilidade, chamar todos os interessados para o debate, construir algo em comum. Essa sentença unilateral imposta já não é bem vista. E a saída, embora ainda fique discutindo aí através de doutrina, de colocações pessoais, do erro do judiciário ainda entender que é paternalista, que o juiz é que sabe o rumo de como as pessoas devem viver, isso está superado. Então, o caminho para desafogar o judiciário é a mediação, a conciliação ou ferramentas necessárias para esta autocomposição, na qual participa, antes de tudo, como autores principais, as partes diretamente interessadas. Então, já aqui na terceira vice-presidência, só nesse ano, foram instituídos Sejusc virtual, empresarial, estamos instalando 5 Sejusc mensalmente nas comarcas,
tudo em prol desta proposta conciliatória, dessa justiça pacificadora. Agora, nós precisamos atualizar, porque, embora ainda não completamente implementada essa justiça autocompositiva, essa justiça pacificadora, é certo que nós vamos continuar, ou nós vamos ser construtores desta justiça se nós também nos atualizarmos, se nós encontrarmos mecanismos para soluções de acordos não somente através de quantidade, mas acordo com qualidade. E o acordo com qualidade requer, antes de tudo, o quê? Capacitação, discussão, oitiva das outras ciências, oitiva das pessoas interessadas. Por isso, a importância dessas lives, feitas em razão desse momento. Poderíamos estar, daqui a um tempo, poderemos estar presencialmente, mas acho que foi um caminho encontrado também, porque participa também de uma live dessa pessoas do Brasil inteiro. Então, é mais democrático, mais econômico, numa época em que o orçamento, seja do município, seja do Estado, seja da União, está bem enxuto. Então, democratiza, barateia, e todos conseguem participar ao mesmo tempo. Bom, mas a doutora da noite, a palestrante da noite, é a Adriana. E ela vai falar de um assunto que nos interessa, e por isso que nós convidamos. Ou seja, qual a participação da neurociência, como a neurociência pode nos ajudar nessa política autocompositiva. Então, são mecanismos ou maneiras que nós mesmos temos que utilizar para que esses acordos surjam com qualidade. E para nós, inclusive, entendermos que ir para uma mesa de negociação, o sucesso não significa sempre também a homologação do acordo. Já está numa mesa de negociação, já é um avanço. E modifica as pessoas. Mas vai depender, sim, e aí entra a neurociência, vai depender, sim, de nós, do nosso comportamento, de como procedermos nessas mesas, onde todo mundo está no mesmo nível, vai depender de nós entendermos o outro e, antes de tudo, entendemos nós mesmos para o sucesso da mediação. E aí, sim, porque a discussão. Alô, ficou desativado, né? Muito bem, eu que acabei apertando aqui. Bom, mas então, vamos deixar claro primeiro que a psicologia e a neurologia são ciências recentes, não é isso? Que tem muito ainda a ser descoberto neste momento. E dentro dessa proposta, o nosso cérebro está sempre pronto para aprender, está em constante evolução. Ele não para, ou para, na hora do nosso desencarne. Mas sem querer aprofundar muito em outras dimensões, até mesmo depois do desencarne, em outras dimensões, ele continua ainda em aprendizado. De maneira que, antes de tudo, devemos deixar de não acomodar. Já estou com a certa idade, não quero aprender mais. Não, aprenda sim até o último momento, mesmo sabendo que do outro lado você vai continuar aprendendo também. Acho que é por aí que começa a questão da neurociência, ou seja, e mais, entendemos também que nós processamos o bom ou o ruim, vai depender muito da nossa vontade, né? E é através desta proposta que a doutora Adriana foi convidada para conversar conosco aqui nessa noite, no sentido de nós aproveitarmos os conhecimentos dela nesta área. A doutora Adriana é sempre uma estudiosa e sempre está à frente dos pensamentos nossos, por isso que eu tenho uma certa dificuldade de conversar muito com ela,
pensa muito mais rápido e muito... Porque essas questões todas que nós estamos discutindo aqui já passou por ela, já quis fazer mediação lá na Polícia Militar, já quis fazer muito antes do que essa institucionalização também, né? Então, vamos aproveitar a querida amiga e palestrante da noite de hoje com a colocação desta proposta, né? Como a neurociências pode contribuir para o êxito da autocomposição, dessa política autocompositiva. Como que nós vamos fazer, a partir de hoje, dessa escuta, melhores acordos, ou como nós vamos conseguir ter uma escuta, que é um dos princípios, né, que vocês sabem, da mediação, da conciliação, como que nós vamos saber ouvir o outro, essa escuta ativa, que principalmente para nós juízes, que infelizmente julgamos ou fazemos juízo de valor 24 horas por dia, é muito mais difícil. Nós todos, para entendermos, e talvez seja essa ainda a grande dificuldade das políticas autocompositivas no Poder Judiciário, é que os juízes não querem despir desse poder de julgar. Mas esse poder de julgar é atrair muita responsabilidade, ou diria, atrair muita energia que também pode ser negativa para nós mesmos, quando nós poderíamos dividir tudo isso com todos os interessados, como dito, democratizando este processo. Então, doutora Adriana, se nós sairmos daqui já entendendo que todos nós somos responsáveis por a construção do bem viver, de um país melhor, e que é possível acordarmos, superarmos divergências, desencontros, já ficaremos satisfeitos. Mas temos certeza que sim, que vai ser um ótimo aprendizado, uma ótima noite, e como sempre sabemos, isso repercute hoje, amanhã, para sempre, né? Então, é um prazer tê-la aqui e ouvi-la. Passa a palavra ao protocolo. Vamos ouvir o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Tiago Pinto, representando o presidente, desembargador Gilson Soares Neves. Muito obrigado. Eu agradeço este momento e o convite de estar aqui pela Escola Judicial Edésio Fernandes, desembargador Edésio Fernandes, na condição de representante do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nessa condição, eu abraço o doutor Dimas Messias Carvalho, ilustre promotor, estudioso da ciência da família, para Adriana Marra Paula, que é a palestrante, e vou fazer uma observação. Na verdade, eu vou fazer um pronunciamento em nome do desembargador Gilson Blemes, mas eu gostaria de cumprimentar o desembargador Nilton pela sua ação ampla e no diálogo com as matérias de interdisciplinares que circundam a ação do direito, principalmente, e aqui a razão dos meus cumprimentos a todos os que estão participando desta mesa virtual, de estabelecer um diálogo dessa ciência que, a um olhar leigo, tem uma aparência de misteriosa, né, de neurociências, mas que, na sua expressão, ela principalmente interdisciplinar, que é uma ciência que é múltipla, ela se mostra de uma maneira tão clara e tão disciplinar, e daí a importância desse evento. Eu cumprimento a doutora Dilma, a doutora Adriana, e passo a manifestação que o doutor Gilson me incumbe, e em razão da impossibilidade de estar aqui nesse momento. Boa noite a todos e a todas.
É uma grande satisfação participar na noite desta terça-feira da abertura desta atividade, quando será abordado um tema tão instigante, que é, para a maioria de nós, absolutamente novo. Como as ciências podem contribuir para o êxito da autocomposição. As neurociências são um campo de estudos que tem evoluído muito nos últimos anos. À medida que o conhecimento sobre o nosso cérebro avança, mais e mais as disciplinas reconhecem que essas novidades podem impactar positivamente suas áreas de atuação, qualificando-as ainda mais. O historiador, escritor e professor Leandro Carnal, em muitas de suas aulas e palestras, sempre nos lembra como o nosso cérebro foi programado durante o processo de evolução para realizar o máximo de suas ações de modo automático, a fim de criar atalhos e poupar energia. Uma das consequências desse processo são os hábitos que criamos. Muitas vezes, eles são quase escravizantes e, ainda que de maneira inconsciente, impedem-nos de fazer as coisas de modo diferente do que estamos acostumados a fazer. Por isso, as mudanças culturais são difíceis, já que tocam em aspectos profundos, até mesmo da nossa psique humana. E isso tem consequências diversas. A forma como nossa sociedade predominantemente resolveu seus conflitos ao longo dos séculos foi beligerante. A história da humanidade é marcada por disputas e guerras, e não pela paz. Por muitos e muitos milênios, dominou a lei do mais forte, e mesmo depois de tantos avanços nas áreas da filosofia, das artes, do direito e das ciências, a força ainda tenta se sobrepor ao diabo, exigindo de todos nós postura de permanente vigília. Romper esse programa paradigma, ou seja, mudar esse padrão de comportamento, requer uma abordagem transdisciplinar. Todos os conteúdos e saberes que possam nos ajudar nesse processo são muito bem-vindos. O filósofo Aristóteles diz que os hábitos são uma espécie de segunda natureza. Poderíamos então dizer que, em grande medida, nossas reações são previsíveis. Assim surge a pergunta dessa exposição de hoje: como as neurociências podem contribuir para o êxito da autocomposição? Ao que tudo indica, as neurociências podem contribuir para que as sessões de mediação e de conciliação sejam conduzidas de maneira mais estratégica, para que as chances de acordo aumentem. Se as reações entre as partes durante o processo de negociação podem ser previstas, é possível antecipar respostas e abordagens. Seja muito bem-vinda a professora e advogada Adriana Marra de Paula, especialista em neurociências e gestão das emoções, que fará exposição sobre o tema. Em nome do Poder Judiciário, meu agradecimento por ter aceitado o convite para estar conosco nesta noite, quando poderá compartilhar seus conhecimentos sobre esse tema tão palpitante e que poderá nos ajudar na nossa busca de mais sucesso nas sessões de conciliação e mediação. Levo meus agradecimentos ainda ao promotor de justiça aposentado, Dimas Messias de Carvalho, que nos prestigia com a sua participação nesta ação. Agradeço ainda aos organizadores desta atividade e muito especialmente ao desembargador Newton Teixeira de Carvalho, que na qualidade de terceiro vice-presidente do TJMG, assumiu nesta gestão o desafio de impulsionar e ampliar o uso dos métodos de autocomposição para a solução de controvérsias no Judiciário Mineiro, tarefa que ele tem realizado com muito comprometimento, competência e inovação. Muito obrigado, desembargador Gilson Soares Lemes. Eu agradeço aos participantes, desejo-lhes o sucesso na condução da palestra. Já seria mesmo um truísmo, porque o sucesso já é uma realidade aqui, e devolvo a palavra para o mestre de cerimônias. Muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, para a apresentação da palestrante, convidamos o promotor de justiça, Dr. Dimas Messias de Carvalho. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui compartilhando
desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente. Agradecer a esse nosso grande mestre, desembargador Newton Teixeira. Eu estava aqui agora relembrando das nossas memórias e voltando lá no passado. O primeiro curso, desembargador Tiago Pinto, que esteve em Minas Gerais de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, foi organizado pelo desembargador Newton Teixeira e pela então advogada Alice Birchall, que hoje também é desembargadora no Tribunal de Justiça. E nós participamos lá desse curso, né, com a doutora Adriana Marra. Então, foi realmente... Então, estamos voltando aqui, doutora Adriana, eu estava vendo aqui no seu currículo, foi em 2005 que foi concluído esse curso. Né? E eu participei lá da primeira turma, lancei meu primeiro livro, né, foi justamente Direito de Família, em face do novo Código Civil de 2002, e tive ali as mãos do desembargador Newton Teixeira me puxando, me indicando, e sempre com essa generosidade, além dele ser um lorde, com essa fina educação, né, é extremamente generoso. E hoje eu tive, desembargador Tiago Pinto, alguns juízes que são amigos, elogiando o trabalho da atual direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Elogiando o trabalho da presidência e das vice-presidências num sentido amplo, né? E eu queria aqui, nessa oportunidade, estar elogiando aqui o desembargador Newton Teixeira, que ele realmente está revolucionando, né, na terceira vice-presidência, com tantos temas, com tanto trabalho e buscando sempre a autocomposição, né? Ou seja, você entender a si mesmo, buscar entender o outro, para que a gente sempre busque, né, que as partes se autocompõem, que as partes acordem, né, sem a necessidade do juiz estar dizendo o direito e impondo ali uma decisão, e buscando isso. Eu queria aqui, doutor Nilton, se o senhor me permitir, cumprimentar a sua irmã, a Maria Auxiliadora, que está aqui assistindo a nossa live, e dizer para você, Adriana, que a sua filha mandou um chat aqui, ó, te amo, mãe, né? É muito emocionante quando a gente vê aqui a participação aqui da família. E a gente, quando fala em família, desembargador vice-presidente, o doutor Newton, ele cuida dos meus filhos. Ele foi professor do meu filho mais velho, do Diminhas, né? E foi professor orientador do meu filho mais novo, Marcos Vinícius, que estagiou com ele 1 ano no tribunal. Então, é só de agradecimento. E a doutora Adriana, quem é a nossa querida doutora Adriana Marra de Paula? Como o doutor Nilson diz, primeiro, uma grande inovadora, né? Eu me lembro lá na pós-graduação que ela sempre estava trazendo inovações, sempre estava discutindo, né? E trazendo novidades, como o próprio doutor Nilton aqui lembrou. Ela é graduada pela PUC Minas, pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, é especialista em direito de família e sucessões, é especialista em direito público, né? Atualmente ela é pós-graduanda em neurociência e educação e também é pós-graduanda na PUC do Rio Grande do Sul, no tema lá Moderna Educação. E há 5 anos, há 5 anos, a doutora Adriana Marra, ela é sócia fundadora do Instituto BIR, que é uma empresa que trabalha justamente com a neurociência, né? No processo de autoconhecimento, buscando despertar um estilo de vida, potencializando seus resultados, né? Com um propósito maior nas suas vidas, né? Nas carreiras jurídicas. Possui formação como personal coach, né? E ela realmente, como nós dissemos, é uma inovadora, vai estar trazendo para nós aqui esse tema de extrema importância. E eu acho, doutor Newton, desembargador Newton, que a gente precisava, talvez, as universidades trabalharem mais nos seus currículos com a autocomposição, né? Para que os estudantes do curso de Direito, eles não fossem demandistas, não se ensinassem os alunos do curso de Direito a demandar. Eu acho que antes de ensinar a demandar, eu acho que eles precisam aprender a conciliar, né? A autocompor.
a evitar que muitas demandas acarretem os juízes, acarretem os tribunais, e por isso essa grande importância da neurociência, né? Que a doutora Adriana, então, vai apresentar para nós. Então, eu quero aqui cumprimentar os meus alunos da pós-graduação, meus alunos da Universidade de Alfenas, né, que foi considerada aqui a melhor universidade privada de Minas Gerais, desde eu fazer aqui fazer aqui um elogio, né, para a Unifenas, e os meus alunos lá do 7º período, que estão todos aqui presentes, assistindo a live da professora Adriana Marra. Então, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui participando e aprendendo sobre a neurociência. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí. Boa noite, desembargador Tiago Pinto, uma honra estar aqui merecendo a atenção do senhor, representando o presidente, desembargador Gilson Soares. Agradeço muito pelas palavras, agradeço muito pela apresentação e atenção também do Dr. Dimas. E o Dr. Newton, daqui a pouco eu falo, mas o Dr. Dimas, quando o Dr. Newton me contou que ele faria essa participação e apresentação, já me veio aquela memória agradabilíssima da pós-graduação, lá dos idos de 2005. A gente não pode nem ficar falando muito data, né, Dr. Dimas? Os casos do IBDFAN também, foi uma equipe que me deixa muito honrada por ter participado, porque eu tenho certeza que nós contribuímos todos para alavancar o direito de família naquela época, não só no cenário mineiro, mas nacional, né? E fiquei refletindo, desembargador Tiago, sobre a citação do presidente, do professor, que ele mencionou o professor Leandro Carnal, que foi meu professor também nessa pós-graduação da PUC, do Rio Grande do Sul. E eu acho que pela introdução que o desembargador Newton fez, a citação que o presidente Gilson Soares fez, a minha palestra está feita, sabe? A gente pode ir embora, porque vocês já falaram tudo. O desembargador Newton, nem tenho palavras assim para dizer, porque ele sempre foi muito mais do que um professor mesmo, né? Eu conheci na primeira pós. Aliás, tem a primeira versão do livro do Dr. Dimas, autografada, chiquérrimo. E o desembargador Newton, ele sempre foi aquele professor que dá a mão mesmo e que te incentiva, te puxa, te provoca positivamente, né? Te coloca em situações para que você se teste, se desafie e ultrapasse esses obstáculos, saindo mais exitoso e fortalecido do lado de lá. Então, me ajudou muito no início da minha advocacia e durante. Eu advoguei por 15 anos com direito de família e foi um tempo muito bom. Como o doutor Dimas disse, há cerca de 6 anos eu dei uma mudada na minha profissão e comecei a estudar muito sobre o desenvolvimento humano. E finalizei agora essa pós em neurociência, que me trouxe ainda mais conhecimento pelo viés da compreensão de como o cérebro funciona, né? A gente sempre dá estímulos e respostas para o ambiente externo, mas antes disso tudo acontece lá dentro. Então, eu agradeço muitíssimo pelo convite, Dr. Newton, estou muito honrada com essa oportunidade e espero contribuir de alguma forma mesmo. É um tema inovador, né? Que eu saiba, eu nunca ouvi ainda ninguém que tenha correlacionado o direito com as neurociências e
me sinto desafiada, provocada e feliz mais uma vez com a sua proposta. O desembargador Newton me fez uma pergunta, sabendo que eu estava estudando muito sobre neurociências. Ele me perguntou se eu achava que seria possível fazer essa relação. E aí eu pedi um tempinho para pensar e voltei, dei a devolutiva para ele, entusiasmadíssimo, porque eu fui encontrando muitas relações e situações que possibilitam que, a partir desse conhecimento, a gente consiga contribuir de fato. Eu estou bem convicta disso, para que as autocomposições se realizem em quantidade melhor e principalmente com qualidade, né? Porque só a quantidade, sendo que as partes saiam insatisfeitas de um acordo, nada impede que elas retornem ao Poder Judiciário com novas demandas. Então, é mais um aprendizado aí, não tenho pretensão nenhuma de fechar nenhum assunto, muito antes pelo contrário, acho que a gente está inaugurando essa nova oportunidade aí de reflexão e de uma outra área do conhecimento. E como o desembargador Newton muito bem disse, a gente aprende até o momento da morte, né? E do lado de lá, a gente deixa para um segundo momento essa reflexão. Mas, inclusive, o cérebro ele se constrói anatomicamente a partir do aprendizado. E uma das formas, inclusive, da gente evitar o mal de Alzheimer, por exemplo, é exatamente mantendo ativo o cérebro, buscando sempre novos conhecimentos. Então, não só uma questão de continuar se sentindo pertencente e atualizado no meio social, mas também em relação à saúde mental, essa busca contínua pelo aprendizado, ela tem a sua importância ímpar mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos entrar, então, no que nos interessa. E deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Bom, vamos entender um pouquinho, então, como o cérebro funciona e como esse conhecimento pode contribuir para o êxito das autocomposições, né? Bom, de início, só para a gente alinhar o pensamento, e já é sabido, todos nós, sobre os benefícios da autocomposição, que significam acordos que perduram por muito mais tempo, né? Porque as pessoas, quando elas se comprometem a desenvolver aquele acordo, elas se engajam muito mais no cumprimento deles. Então, quando a gente envolve, de fato, elas se sentem participantes ativas desse processo, a possibilidade de êxito e desse resultado perdurar no tempo é muito maior do que quando vem uma sentença de um terceiro e que muitas vezes desagrada um, ou desagrada o outro, ou desagrada os dois, né? E aí a continuidade de recursos, enfim. A autocomposição diminui as chances de novas ações, por isso, torna mais célere, possibilita a celeridade da prestação jurisdicional às ações que seguem no litígio, né, porque saem da fila, e aos operadores construtores do direito que atuam de acordo com a ética, eles se sentem felizes, realizados profissionalmente, porque de fato cooperaram ali para a pacificação social, que é essa a nossa finalidade, né? E eu digo até como advogada, apesar de estar um tempo e até talvez com um vocabulário meio enferrujado, juridicamente falando, mas é uma alegria muito grande quando a gente sente que as partes realizaram um bom acordo e saíram felizes daquela situação. Acho que é o ponto que a gente sente que prestou um bom serviço para a sociedade, né? Então, para a gente
começar mesmo, eu gostaria que vocês levassem essa minha exposição para todas as outras relações também, porque a gente negocia o tempo todo, né? A gente não precisa limitar essa fala às questões jurídicas ou extrajudiciais que desrespeitam, em algum nível, a legalidade. Mas a gente negocia o tempo todo, a gente negocia com os nossos cônjuges, a gente negocia com os nossos filhos, com os chefes, com os pares, com os liderados e até com a gente mesmo. Quando a gente acorda de manhã cedinho, dá aquela preguiça de levantar, e aí a gente pensa assim, nossa, eu queria ficar uns 10 minutos a mais aqui na cama, e aí a outra vozinha fala, não, você não pode porque você tem aquele compromisso. Não, mas 5 minutinhos dá? Tá, 5 minutinhos dá. Isso é uma autonegociação. A gente negocia até com a gente mesmo. Então, que essa explanação seja levada aí para um contexto mais amplo que o estritamente jurídico. Bom, então eu gostaria que vocês registrassem a seguinte frase, para a gente entrar mesmo no contexto. O nosso cérebro detesta incertezas. Memorize essa frase, porque essa frase ela é a estrutura da nossa conversa. Tá? O cérebro detesta incerteza, detesta sentir que não tem o controle de alguma coisa. Ele entra em pânico quando não sabe o que fazer. E aí a gente vai tratar aqui sobre o funcionamento de um cérebro dentro de uma linha, dentro de uma curva, né? Um cérebro com bom funcionamento. É claro que situações extraordinárias para cima e para baixo da curva acontecem, mas não é o caso aqui. Então, o nosso objetivo é compreender como a gente pode agir de forma estratégica, considerando o funcionamento do cérebro e colaborar com a realização dessa autocomposição a partir dessa nova aptidão, no sentido de conhecer o funcionamento desse cérebro. Bom, então vamos lá. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. Eu vou compartilhar aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui, que eu treinei antes. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então, o nosso cérebro, ele é composto de 3 partes, é subdividido em 3 partes. O cérebro reptiliano, que é esse em vermelhinho aqui embaixo, o sistema límbico, o cérebro límbico, que é responsável por algumas emoções, e o neocórtex, que é responsável pelo raciocínio, pelo pensamento estratégico, pelas reflexões, pelo planejamento. O cérebro, ele é formado, deixa eu passar, isso aqui é muito bacana, que o Dr. Newton estava falando da formação do cérebro na fala inicial dele. O nosso cérebro, ele literalmente se forma a partir da exposição às experiências. Então, quanto mais a gente lida com experiências, a gente leva um estímulo para o cérebro e ele gera uma série de liberação de neurotransmissores e começa a construir redes neurais. Então, essas imagens são exames de laboratório, neuroimagens, são conjuntos de neurônios verdadeiros em momentos diferentes. Então, quanto mais estímulos repetidos a gente dá, mais o cérebro vai construindo a rede neural. E isso é uma modificação anatômica mesmo, tá? Então, ó, um primeiro estímulo. Vamos pegar aqui alguma situação que gere ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é filha do medo. O que é a ansiedade? E é um mal do século, né? Nunca tivemos tantas pessoas ansiosas como hoje em dia. O que é a ansiedade? É uma projeção
no futuro de algo que vai nos fazer mal. Então, a gente projeta uma situação para frente que vai nos fazer mal. Só que, lembra da frase? Nosso cérebro detesta incerteza. Quando a gente projeta alguma coisa ruim para o futuro, a gente não tem controle. Então, a gente aciona sistemas no cérebro de estresse, de liberação de hormônios ou neurotransmissores estressantes, e é como se a gente estivesse vivenciando essa situação hoje. Porque o cérebro não diferencia o tempo. Sempre que a gente pensa no futuro ou pensa no passado, o tom emocional daquele pensamento faz com que o cérebro haja como se a gente estivesse vivenciando isso naquele momento. Então, a ansiedade, em situações pontuais, ela é extremamente normal. Mas a ansiedade, quando ela é exacerbada, ela é repetida, ela acaba produzindo maus transtornos, né, de ansiedade, gerando uma série de consequências. Então, vamos supor que a pessoa aqui desse grupo de neurônio está com algum pensamento ansioso, está pensando na audiência que o advogado informou que ele vai ter daí 30 dias. A pessoa pensa nessa audiência e sente medo, porque não sabe o que vai acontecer na audiência. Pensa de novo, e pensa de novo, e dá os mesmos estímulos. Olha como que o neurônio vai crescendo, porque tem um princípio que chama princípio de Hebb. Esse princípio fala que sempre que nós damos o mesmo estímulo para o cérebro, o mesmo grupo de neurônios responde fazendo com que eles se atraiam e construam uma rede neural para facilitar a reação cerebral. Então, o que o cérebro entende? Quanto mais repetidas vezes eu for exposto a determinada experiência, significa que isso é importante, porque ela está sendo repetida. Então, eu preciso criar uma via de acesso rápido aqui para que eu possa reagir com maior velocidade. Então, ele busca por padrões. E aí é o hábito também que o desembargador Tiago leu, da citação do desembargador Gilson, se referindo ao professor Leandro Carnal. Isso aqui é a formação de hábito, tá? É quando essas redes neurais são formadas. Aqui, olha como que ficou no último quadrante. Tá vendo como que a rede se formou? Ela se formou para cima, se formou para lateral. Isso significa repetição de comportamento, que se torna um hábito. Isso altera a anatomia do cérebro, tá? É a construção cerebral. E aí, aqui na frente também eu destaco um outro espaço, que no segundo quadrante havia eles não estavam se encontrando, não havia a rede ainda, e aqui ela já se formou, ou seja, transformando num hábito, né? Aqui eu destaco essa outra área para falar o seguinte, e a repetição dos mesmos estímulos, ela forma redes neurais. E o desuso dos estímulos acontece em a poda neural, que é quando o cérebro se movimenta desfazendo essa rede. Então, o que constrói o cérebro? A repetição. O que desconstrói as redes neurais? O desuso. Então, a dica que eu dou para quem está ansioso é o seguinte: quanto mais você pensar no motivo que está te deixando ansioso, mais você vai fortalecer essas redes neurais e mais viciado quimicamente, porque é uma química mesmo, nesse tipo de pensamento você vai ficar. Qual que é a dica? Quando for pensar, sentir, percebeu, tomou consciência que esse mesmo pensamento que te deixa ansioso veio de novo à tona, muda o seu foco.
Não adianta pensar em não pensar, porque você vai continuar pensando. Você tem que mudar o seu foco. Quando você muda o seu foco, vai assistir um filme, liga para alguém, pega um livro para ler, pensa em outra coisa, você provoca esse movimento de desconstrução dessa rede neural que não te interessa, porque ela te gera ansiedade, né? O cérebro, ele é muito obediente. Ele age imediatamente a partir do estímulo que ele recebe. E o imediatamente eu estou falando em 0,2, 0,3 segundos a partir do estímulo que recebeu. Então, não dá tempo de raciocinar, é muito rápido. Então, ele é extremamente obediente, só que ele é amoral. Ele não faz juízo de valor. Se a repetição, o hábito que você está construindo, é algo positivo ou negativo para você. Ele simplesmente vai cumprir, vai fazer. Então, tomem consciência disso, porque só dessa consciência do que eu estou pensando, eu estou construindo no meu cérebro, e mudar o foco, se for alguma coisa negativa, você já dá os comandos adequados para a sua saúde mental e para suas relações também do cérebro. Aqui eu destaquei para mostrar a formação de algum hábito extremamente arraigado e que de difícil mudança. Por isso que é tão difícil mudar hábito, porque hábito é literalmente repetição e formação de rede neural. Essa rede está engrossada desse jeito, está grossa exatamente pela quantidade de vezes que o mesmo estímulo foi dado. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, o que acontece? A parte do nosso cérebro que é mais desenvolvida, que está mais automatizada, é o cerebelo, que é o cérebro reptiliano, que é aquela que na nuca, sabe? A parte de baixo. E ela é responsável por quando a gente sente esse sentimento de medo, de incertezas, de insegurança. Sempre que a gente sente insegurança, incerteza, que estamos sem o controle, o nosso cérebro reptiliano, ele aciona. E por que eu falo que ele é o mais desenvolvido? Porque, historicamente, desde que o primeiro homem surgiu há 250 mil anos atrás, ele viveu disputando comida com bicho, né? Então, ele estimulava muito essa parte do cérebro, e ela tem a função de nos manter vivos. Então, sempre que ele saía para caçar, ele corria o risco de virar a própria caça, né? Então, o tempo inteiro ele estava com medo. Então, a partir dessa repetição, por milhares de anos, o cérebro reptiliano ele foi se aperfeiçoando muito. O que eu quero dizer com isso? É o caminho mais automatizado que a gente tem. E quando a gente sente o medo, dificilmente a gente consegue raciocinar, porque ele é mais rápido e mais forte do que qualquer outro caminho neural que a gente passa. Então, apenas há cerca de 12 mil anos atrás, que o homem começou a se agrupar pela sensação de segurança que o grupo trazia e começou a desenvolver um pouco mais o sistema límbico, que trabalha outras emoções, e o neocórtex, que é a parte do raciocínio, do planejamento, da reflexão. Então, desde que o homem existe,
95% desse tempo foi de treinamento intenso do cérebro reptiliano, ou seja, do medo, da rede neural do medo, e de 12 mil anos para cá, 5% só a gente começou a desenvolver essas outras áreas. O que é que isso tudo que eu estou falando tem a ver com autocomposição, então? Quando as partes entram para uma sala de audiência e estão com medo, elas não estão se sentindo seguras, elas não sentem que têm algum controle sobre aquilo, elas estão com medo. Então, elas vão acionar essa parte do cérebro e vão deixá-las quase que irracionais. Porque numa competição do medo com a razão, o medo, essa emoção, vai sempre ganhar. Então, o que a gente precisa fazer? Eu deixei até um filmezinho aqui, de 1 minuto, que eu queria mostrar, porque essa visualização registra. Vou compartilhar aqui de novo, 1 minuto. Estão vendo? Isso aqui é o que acontece. Aqui é o nosso cérebro, aqui é a medula espinhal, e aqui embaixo é o cérebro reptiliano, é o que eu estou falando da região que aciona quando o nosso cérebro identifica situações de insegurança, de medo. E aí, aqui dentro, a gente produz uma série de neurotransmissores, e aí naquela velocidade que eu falei, 0,2, 0,3 segundos, que são liberados para todo o cérebro, produzindo uma série de... Aqui, ó, cada vesícula dessa tem neurotransmissores que são encaminhados para diversas regiões do cérebro. E o que ele faz aqui quando a gente sente o medo? Quando a gente perde o controle? Quando o cérebro está se sentindo inseguro? Ele libera, por exemplo, a noradrenalina, que é um hormônio que ajusta o nosso foco e a nossa concentração. Libera também a adrenalina, que faz com que a nossa pupila dilate, o nosso coração, o batimento cardíaco acelere, a respiração também fique mais ofegante, e que a gente fique completamente no estado de alerta. Então, aquilo ali, aqui no finalzinho, essa liberação, movimentação dos neurotransmissores. Só para vocês visualizarem. Como é que acontece de verdade. Então, o cérebro tem 2 sistemas de funcionamento. Um é o T1, que é um automatizado, tem essas redes prontas já pela repetição, que é o que funciona na região do medo, da sobrevivência. A função do cérebro reptiliano é manter-nos vivos. Então, tudo que gera insegurança starta nele num estado de alerta e aí essas reações que vão provocar no nosso cérebro e no nosso corpo para 3 reações. Ou a gente foge, ou a gente ataca, ou a gente congela, paralisa. São as 3 reações provenientes do medo. E o sistema T2, que é um sistema mais custoso do cérebro, que é aquele, quando o neurônio vai construindo, chega perto do outro e tal, é o sistema que leva para o nosso raciocínio, para a nossa reflexão, nosso planejamento. Então, ele é muito mais difícil para o cérebro. O que é que diferencia o acionamento do sistema T1, do medo, da reação instintiva e puramente emocional, do T2? O controle. Quando a pessoa se sente segura, se sente que tem o controle sobre a situação, dentro do possível, ela consegue acionar o sistema T2, que é o que a gente precisa, que é a parte
raciocine durante a audiência. Quando ela está insegura, sente que não tem o controle de nada, está com medo, ela vai acionar o sistema T1. E aí, por mais que aquela audiência tenha possibilidade aos nossos olhos de que as partes autocomponham, isso dificilmente vai acontecer, porque elas vão misturar uma série de emoção que vai dificultar o raciocínio. Então, o que nós, construtores do direito, precisamos fazer, já passando agora para uma parte mais prática, né? Eu precisei fazer um pouco essa introdução teórica para a gente chegar para vocês compreenderem como que funciona e chegarmos, então, aonde interessa. Nós precisamos dar tranquilidade, e agora eu falo até mais para os advogados, tá? Nós precisamos dar tranquilidade para a parte em relação a essa audiência. O que é essa tranquilidade? A gente precisa... eu vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo é até um caso real, aconteceu com um amigo meu e há um tempo atrás ele me contou. Ele é médico, passou por uma situação no consultório e o cliente o processou. Ele, na perspectiva dele, o cliente estava processando injustamente, era um absurdo. Ele procurou um advogado, fizeram lá contestação e tal, e o advogado ligou para ele e falou: João, a sua audiência de instrução e julgamento foi marcada para daqui 30 dias. No dia da audiência, e essa foi a primeira ação que ele teve na vida dele, então não sabia de nada. No dia da audiência, a gente encontra 10 minutos antes, em frente à sala da audiência, e conversamos rapidamente. Mas o acordo vai acontecer dentro da sala de audiência mesmo, no início, e isso. E ele ficou, durante esses 30 dias, ansioso pela realização da audiência, perdido, sem sentir que tinha controle de nada, e cada vez alimentando mais raiva da outra parte, né? Porque na cabeça dele ele estava sendo injustiçado ali. E aí, no dia da audiência, ele chegou e a primeira pessoa que ele viu foi o advogado, as primeiras, o autor e o advogado dele. E aí, ele sozinho, ainda não tinha encontrado com o advogado dele, ele se sentiu mais inseguro ainda, como se estivesse desprotegido num ambiente que não era familiar, que era temeroso para ele e hostil. Um tempo depois, o advogado chegou e logo depois a serventuária chamou para a audiência. Eles entraram na sala de audiência, a juíza, ele deu bom dia, a juíza, o promotor, ninguém respondeu o bom dia dele ficou, foi ao léu, e todo mundo com uma cara muito fechada, muito sisudo. A juíza só disse que teriam alguns minutos ali para conversar e entrar no acordo, senão passaria para a instrução. E aí, a outra parte propôs que ele pagasse 80% do que o autor estava pedindo, e ele, com raiva, falou que não, de jeito nenhum, não tinha possibilidade nenhuma de acordo, que era um absurdo aquilo ali. E pronto, passaram para a instrução. 4 anos depois de muitos recursos, veio a decisão que transitou em julgado, ele teve que pagar 60% e pronto. E ele continuou esse tempo todo amargurado e chateado com a situação toda. Esse foi um caso real, ao extremo, né? Assim, porque o advogado não deu assistência nenhuma, mas o que eu quero, por que eu estou exemplificando isso? Porque poderia ser poderia ter acontecido uma autocomposição. Se ele tivesse se sentindo mais seguro, a outra parte parecia que estava, se ele soubesse qual que é a dinâmica da situação, se ele tivesse
sentindo que tinha um pouco mais de controle daquela situação, ele ia acionar o sistema T2, que é o da razão. Como ele chegou em pânico lá, com muito medo, com muita insegurança, ele só acionou o sistema T1. Então, não teve raciocínio nenhum. Foi só emocional e raiva da outra parte. O que é um caso que a expectativa, um exemplo de expectativa? Um advogado que informa o seu cliente que foi publicada uma audiência de instrução e ele convida o cliente para daí uma semana ir para o escritório, eles vão conversar a respeito da audiência. E aí, na conversa da audiência, ele vai contar que vamos recapitular o que aconteceu. A parte vai falar sobre as suas emoções, que estão com raiva. O advogado vai orientar no sentido dos benefícios da autocomposição, que essas questões emocionais, a mágoa, a raiva, a revolta, o sentimento de vingança, ele precisa tratar em outro lugar, né? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, um terapeuta, porque ali é muito importante que eles entendam que a racionalidade e o bom senso precisa prevalecer. Então, já orienta o cliente que ali não cabe emoção. É bobagem ele achar que um magistrado vai servir de ferramenta de vingança para ele. E isso acontece, e aconteceu várias vezes comigo, trabalhando com direito de família. Não sei se o doutor Dima já passou por isso, porque é tanta emoção, né, que envolve o direito de família, e que muitas vezes as partes vão para a audiência querendo lavar a roupa suja toda ali, e achando que o magistrado vai comprar aquela briga e vai se transformar num instrumento de vingança da parte. Não é, né? E não é isso. Ele vai seguir ali. Fica à vontade, viu, doutor Dimas, para participar. Ele vai seguir a legalidade, ele vai seguir uma técnica, não tem essa expectativa, muito provavelmente vai ser frustrada. Então, o advogado também vai explicar, deve explicar como que é a dinâmica, o que acontece no dia da audiência. Vamos combinar de encontrar um pouco antes, fora né, num lugar próximo à sala de audiência, mas não lá na frente, para a gente chegar junto. Você vai se sentir amparado, vai se sentir protegido, vai se sentir seguro. No escritório ainda é muito importante que a parte e o advogado vão para a audiência com um mínimo aceitável a ser negociado, que seja considerado ainda um bom acordo. Isso é um outro aspecto que traz uma segurança muito grande para a parte. Por exemplo, numa dívida, estou chutando aqui, R$1.000 a ação. Eu acho que, eu considero tudo e tal, vamos entender que em R$650 é um bom acordo, esse é o limite mínimo para mim. Porque a pessoa se ancora nisso e vai com muito mais tranquilidade participar daquela audiência. Isso não só, eu tô me baseando nisso pelo professor de negociação da Fundação Getúlio Vargas, Ian Durset. Ele compôs até a comissão de conciliação do Bill Clinton, ele é francês, comissão do governo brasileiro anterior, então ele é professor de negociação e da escola do programa de negociação de Harvard também, de 2 professores de direito. Eles falam sobre a importância de ir já com um critério praticamente definido em relação ao mínimo que é bom para mim negociar. Pensar também, explicar para o cliente que a proposta precisa ser uma proposta do ganha-ganha, né? Do ganha-ganha, assim,
Se o cliente for, o advogado trabalhar a cabeça também dele, que a gente vai tirar vantagem, dificilmente esse acordo sai. Então, é um ganha-ganha. O que é bom para mim? O que é bom para ele? O que é justo? É pensar numa proposta honesta. Também é uma orientação, não sou eu que estou falando, é uma orientação. Então, quando o cliente recebe essa atenção do advogado, a gente tira a falta do controle e entrega controle para ele da situação, dentro do possível, né? É lógico que numa audiência a gente não tem condição nenhuma das partes envolvidas de saber exatamente ter 100% controle do que vai acontecer. Mas dentro do possível, quanto mais segurança, orientação nesse sentido, controle, sensação de controle a gente conseguir dar para o nosso cliente, mais ele vai conseguir trabalhar, acionar esse sistema T2 de reflexão, de raciocínio, de tranquilidade e de bom senso para negociar. Bom, sobre essa... Então, assim, eu acho que eu fui clara em relação a essa diferenciação da preparação do cliente ou não, que essa faz toda a diferença. Neurofisiologicamente, não é no inconsciente, isso não é uma coisa que é consciente, gente, isso é inconsciente, em relação ao comportamento dele numa audiência de conciliação ou numa oportunidade autocompositiva, ampliando aí para as outras relações. Os professores de direito, fundadores desse programa de negociação na Escola de Direito de Harvard, deixam então mais 4 outras dicas que eu quero passar para vocês também, sobre as bases de uma boa negociação. Primeiro, as partes devem separar as pessoas do problema, que é o que eu disse no início, separar a razão da emoção. A emoção, a pessoalização não cabe, a gente precisa ser objetivo, a gente precisa ser racional para que a reflexão seja mais próxima ali da realidade das duas partes e para que possam compor sobre isso, né? O foco deve ser ajustado para o interesse da negociação e não das posições. Então, dentro de numa mesa de negociação, a gente não deve considerar a diferença de posição das pessoas, mas o interesse em compor, em autocompor, que ambas as partes, teoricamente, têm. Elas devem proporcionar opções baseadas no ganha-ganha, que é o de ser justo, o que é bom para mim e o que é bom para você. E devem utilizar critérios objetivos e específicos. Então, propostas subjetivas e generalizadas são mal entendidas. Quanto mais específica essa proposta vier, mais clareza as partes têm sobre o que está sendo proposto. Uma outra sugestão também baseada na gestão das emoções, da conversa não violenta, não sei se vocês já ouviram falar, é que é importante, durante uma mesa de negociação, a gente falar sobre as nossas necessidades na composição daquele acordo, e não sobre julgamentos, e não apontar dedos. Isso é uma forma de pessoalização também. Então, o que eu preciso, o que me atende, quais são as minhas necessidades em relação a essa proposta. Outra, ouvir, também como o desembargador Newton falou no início, ouvir com atenção e empatia o outro, se colocar no lugar, né? A oitiva ativa, ela é isso, é ouvir de verdade, não é ficar pronto para reagir. A gente, além do brasileiro ter essa cultura já muito reativa, no meio jurídico a gente acaba desenvolvendo muito essa habilidade também de reação, de raciocínio rápido e de ter que combater. Então, pisar um pouco no freio, sair um pouco dessa reatividade e ouvir com atenção
e com empatia, que o outro está falando. E fazer uma proposta, de novo, objetiva, específica, ouvir a contraproposta e conduzir a conversa para o fechamento de um acordo, né? Claro que se tiver dentro dos... Pode ficar à vontade, Nossa, não, é porque o doutor Rodrigo Melo, que é juiz aqui de Lavras, ele estava informando aqui que entrou na live, e ele é o juiz da primeira vara civil onde eu atuei, lá em Lavras, por muitos anos, nas áreas de família. E eu trabalhei, doutor Rodrigo, com juízes muito competentes, e juízes de muito acesso, sabe? Doutor Marcelo, doutora Zilda. E é impressionante que nessas ações de família, que o desembargador Nilton Teixeira falou, é você saber ouvir para você conseguir uma composição. Então, na prática, aqui a gente fazia muito isso, mas sem ter esse conhecimento profissional específico da neurociência. A gente fazia, né, desembargador Nilton, por indução, em deixar as partes falarem, né? Eu me lembro de muitas vezes, eu sempre tive uma atuação assim, muito ativa nas audiências, e por muitas vezes o advogado interferia e falava, não, doutor, deixa ele falar, deixa a parte falar, né? E muitas vezes a parte quer falar para poder sentir exatamente essa segurança, né? Que você agora está demonstrando, né? Tecnicamente, que ocorre na neurociência, mas que a gente já fazia isso muitas vezes. É você permitir que o outro fale, né? Eu depois de aposentado, eu tô trabalhando aqui no escritório aqui em Perdões, de família, e que a gente atua só com direito de família e sucessões. E a gente sempre faz, eu tenho uma sala de reunião grande, agradável, para sempre tentar fazer essa composição, tentando fazer as partes faladas, e agora eu estou entendendo tecnicamente quais que são os efeitos disso, né? Eu estou assim impressionado realmente com a sua exposição. Tá? Deixa eu sair aqui. E aí, até trazendo mais ainda para essa comprovação científica desse comportamento que você falou, doutor Dias, qual que é o ponto aí que cabe aos magistrados, aos promotores, aos serventuários, né, da justiça, na medida da atuação aí de cada um, é exatamente proporcionar esse ambiente emocionalmente seguro para as partes. Porque tem várias, às vezes, que a gente entra, que o ambiente é hostil mesmo, né? De, às vezes, a gente cumprimentar e não receber um retorno, ou de nem olhar para a pessoa. Então, assim, a tensão do ambiente prejudica demais a possibilidade de um acordo. Quando a gente dá oportunidade, quando a gente recebe bem, a gente passa a mensagem para as partes que elas são bem-vindas, que elas são bem recebidas, que está todo mundo ali a fim de colaborar com elas, né? Então, até interessante, doutor Nilton, quando eu estava conversando com a Mariana, assessora aí da terceira vice, a gente estava conversando um pouco sobre esse assunto, ela comentou comigo, eu pedi autorização para eu contar, e ela me deu. Ela me contou, olha que interessante, doutor Dimas, que ela tomou conhecimento de uma juíza na Bahia que começou a oferecer suco de uva, docinho para as partes, quando chegavam na sala de audiência. E que com esse comportamento ela passou a realizar muito mais acordos do que ela fazia antes. E aí eu achei muito legal, e aí eu falei com ela, eu falei, olha, Mariana, foi até uma falha minha que depois eu fui repensar, viu, Mariana? Já estou me retificando se você estiver ouvindo. Eu falei assim, eu nem acho que... Tá. Eu nem acho que é por causa... Tá. Não acho que é por causa do docinho, não, porque o açúcar até aumenta a energia da gente, né? Mas pela atitude de receber bem, ninguém espera, a gente, uma parte que é recebida dessa forma por um magistrado se surpreende positivamente e relaxa, fica mais predisposta, né? Então, é o ambiente que gerou bem-estar,
o oferecimento desse suco de uva. Mas depois, Mariana, aí é que é a minha retificação com você, é que eu fui pensar que o açúcar também, ele é sim, imediatamente, promovedor de uma sensação de bem-estar, porque o açúcar libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que gera bem-estar. Então eu fiquei imaginando, imagina que legal uma salinha de uma audiência que um magistrado pudesse oferecer talvez um café ou sei lá, com um biscoitinho de polvilho ali, só um tempinho, 10 minutinhos ali de coisa. Isso gera um ambiente acolhedor para a parte. E aí o ponto que eu falaria, e eu estou me baseando muito naquela frase inicial ainda. O cérebro detesta incerteza, detesta não ter o controle. Quando as pessoas se sentem acolhidas, protegidas, elas sentem segurança. Então, tem condição de colocar esse sistema T2, que é o de raciocínio, que a gente precisa que seja posto numa mesa de audiência, e não o sistema T1, que é o sistema do medo, do instintivo, e que as emoções sobrepujam lá a razão. Outras, para a gente encerrar aqui, acho que eu já estou até extrapolando, mas outras situações que são importantes a gente ficar atento também, e aí ampliando mesmo para as nossas relações todas, são situações que minam muito o nosso autocontrole, e a gente vai perdendo esse autocontrole no decorrer do dia. O que é? Se a gente tiver algo importante para resolver, a gente não deve fazê-lo quando estamos cansados, porque quando a gente está cansado, o nosso nível de tolerância é muito menor. Quando nós estamos mal nutridos ou com fome, a nossa impaciência é muito menor. Então, orientem os clientes de vocês a irem alimentados para a audiência. Isso é muito sério, gente, porque a fome, ela estimula, ela aciona regiões no cérebro que são instintivas, são de sobrevivência, então dificultam ainda mais. Necessidades fisiológicas, vai no banheiro antes, chega bem, aflições emocionais, a gente está passando por situações tensas, né? Também diminuem o nosso autocontrole. A falta de familiaridade com o assunto gera um estado de tensão muito maior e diminui o nosso autocontrole. Imagina a parte nisso, gente. Vamos pensar com empatia, no lugar da parte. Isso tudo aqui, elas são cumulativas, né? Assim, são situações que se cumulam e que deixam um estado de alerta ali, de estresse muito maior. E o fato de focar no problema. Quando a gente foca no problema, a gente também mina muito o nosso autocontrole. Então, a gente precisa focar na solução. Quando a gente foca na solução, a gente aciona partes criativas do cérebro também. E quando a gente pensa no problema, a gente desativa essas áreas. Bom, então acho que é isso. O objetivo, então, foi trazer um pouco desse conhecimento do funcionamento cerebral aí, que independe do nosso consciente, eles acontecem, e quanto mais, então, portanto, as partes sentirem que tem algum controle dentro do possível da situação, se sentirem seguros nesse ambiente, maior a possibilidade, a predisposição delas de realizarem uma autocomposição e que, de fato, aconteça mesmo. Então, foi isso que eu preparei. Espero ter contribuído aí com alguma coisa a partir do desafio do Dr. Newton e estou à disposição. Adriana, depois nós arrematamos, mas tem algumas perguntas. E antes eu gostaria de cumprimentar o desembargador Afrânio Vilela, o desembargador Otávio de Almeida Neves, a juíza Giovana Tranvesoli, e também um excelente coordenador de SEJUS que nós temos, que participa, atualiza constantemente, que é o juiz Marcos Alves de Andrade, e o juiz citado pelo amigo Dimas aí, todos que estão aqui nessa noite ouvindo você. Tem 3 perguntas. Que honra. Então, vou passar para você. Primeiro, então,
Diante da sua colocação a respeito do nervosismo das partes, a chance de êxito na primeira audiência de conciliação ou mediação é mais difícil. E, portanto, pergunto-lhe, seria de boa técnica marcar mesmo mais de uma audiência? A parte está querendo falar para se acostumar, né? Eu não acho que é esse o diferenciador, não. Eu acho que o fato de ser a primeira audiência ou a segunda audiência não faz tanta diferença nesse resultado, não. A diferença que faz é o tipo de orientação que a parte vai receber do seu advogado e a segurança que ela vai para participar de cada uma dessas audiências. Se eu não entendi errado, desembargador, a pergunta foi no sentido de que a probabilidade de acordo de uma audiência no momento da oportunidade ali de conciliação de instrução de julgamento ser maior do que a audiência de conciliação e mediação. É isso? Não estou te ouvindo. Adriana, no Sejusc, hoje nós estamos deslocando o foco do juiz para o Sejusc. Tá? Então, quem faz as audiências são os conciliadores, mediadores, facilitadores. Então, a pergunta aqui é no sentido de que, dentro do que você falou, a pessoa chega nervosa na primeira vez, e então, se marcar uma segunda, se o facilitador observar isso, talvez já marcar mesmo uma segunda ou uma terceira audiência, viria ao encontro dessa proposta da pessoa tomar conhecimento, ambientar e superar esse nervosismo. Parece que é nesse sentido. Entendi. Penso que se o conciliador perceber isso, pode fazer essa sugestão, né? E aí com uma boa chance de êxito, sim, porque a pessoa já ficou mais ambientada. Mas, todavia, entretanto, porém, se a parte for para a segunda audiência de conciliação que seja, sem a orientação do advogado, sem saber direito o que vai acontecer, qual o registro que ela vai ficar? E uma das formas até de aprendizagem que a gente tem, aprendizagem cerebral mesmo, é exatamente pela emoção que a situação gera. Então, se a primeira oportunidade foi extremamente desagradável para a pessoa e não houver dos advogados ou da própria conciliadora, porque aí, quando eu disse o papel do magistrado, a gente pode fazer uma leitura para a conciliadora quando ela estiver presidindo ali, né? Então, a simpatia, o olhar atento, a ambientação da pessoa faz toda a diferença. Então, se ela tiver uma má experiência, gerar uma má emoção e ela não receber do advogado dela uma orientação que a faça sentir mais segura, mais protegida, que tenha um pouco mais de controle, ela vai entrar para a segunda oportunidade de conciliação com o registro daquela memória e talvez até mais tensa. Então, eu estou ratificando aqui a importância do papel do advogado na orientação do cliente para a participação da conciliação. Agora, se essa orientação for feita e for marcada uma segunda oportunidade que ficou ali, a conciliadora sentiu que há possibilidade e na segunda oportunidade a orientação vier de novo e a primeira tiver um registro de memória positivo para a parte, a chance de um acordo é enorme. Entendeu? Não fui confusa? Acho que sim, né? Acho que explicou bem. Tem uma proposta também ao desembargador Afrânio. Está ouvindo? Alô? Estou. Tá ok? Tá, desembargador Afrânio, ambiente descontraído do Sejusc para os litigantes interagirem, seria facilitar para a conciliação? Seria isso?
Sejusc, então, doutora Adriana, hoje, primeiro encaminha para o Sejusc para tentar uma conciliação. Se não alcançar, pode ser, inclusive, pré-processual, sabe? Antes de ajuizar a ação, já pode levar lá para homologar. Agora, quando está judicializada, o juiz, querendo, encaminha para o Sejusc, para tentar conciliar. Então, aí o desembargador Afan está perguntando, o ambiente descontraído do Sejusc para os litigantes interagirem seria facilitador para conciliação? Seria isso? Eu acho que depende do nível da litigiosidade deles ali, de que tipo de descontração nós estamos falando. É uma descontração que se aproxima de uma geração de emoção, de bem-estar, de seja bem-vindo, né? Ou é uma descontração assim de brincadeira, porque aí pode criar uma dissonância muito grande com o ambiente e acabar confundindo mais ainda a parte, fazendo com que ela interprete a falta de seriedade. Não é isso. Porque a falta de seriedade pode ser interpretada também como eu não estou ligando para o que você está. Então, assim, não fica empático, né? Mas agora, um ambiente descontraído nesse sentido de seja bem-vindo, nós estamos atentos e vamos colaborar com o que for possível para a realização desse acordo, seja bem-vindo. Sim, aí na minha opinião e de acordo com todos os meus estudos, faz muita diferença para a realização desse acordo. Vide o exemplo lá da juíza, que só pelo fato de oferecer um suquinho de uva já proporcionou muitos acordos, né? Muito bem, obrigado. Uma outra pergunta, doutora Adriana, hoje se faz muita audiência aqui no Sejusc, nesse Centro de Mediação e Conciliação, virtualmente, principalmente em razão do período pandêmico. Mas acho que o Sejusc virtual veio para ficar também. Por quê? Porque facilita. De qualquer lugar do mundo você pode fazer uma audiência. Mas aí vem uma pergunta aqui, em tese e diante do que você colocou. O Sejusc virtual seria um dificultador para a conciliação? Ou seja, se ela for presencial, é melhor do que a virtual ou é indiferente essa proposta? Doutor Nilton, eu penso que se fizer diferença, muito pouca. Não é nada significativo. Porque o que importa de verdade é que a parte se sinta segura, e aí é o papel do advogado. E segura, em segundo lugar, no ambiente que quem estiver presidindo a audiência vai proporcionar para ela. Então, é a simpatia, é a empatia com o momento desafiador que a pessoa está vivendo e essa mensagem de seja bem-vindo. Estamos todos aqui trabalhando para que um bom acordo seja realizado para vocês. Mas penso que esse formato seja insignificante no sentido de gerar mesmo um resultado positivo ou negativo para a autocomposição. Doutora Adriana, tem aqui também, gostaria de saber como seria a aplicação desses exercícios, parece que é o deslocamento da preocupação principal, nas audiências para trazer mais segurança emocional para todos os presentes. Não entendi. Não. E aí? Eu também fiquei um pouquinho, também na hora que eu perguntei, quando me passaram aqui, gostaria de saber como seria a aplicação desses exercícios nas audiências. Que exercício? O exercício de deslocamento da preocupação principal. Agora entendi. A pessoa vai lá preocupada, e como que você vai deixar despreocupada na audiência? Como fazer? Tá, aí a gente tem que ver em que figura que a gente está falando, né? Assim, se seria em relação ao advogado, no papel do advogado, do magistrado, mas se a pergunta for em relação ao comportamento do advogado, é exatamente as oportunidades,
anteriores à audiência, de esclarecer as dúvidas, de informar como que é o protocolo, a rotina de uma audiência comum, né? Porque o cérebro da gente funciona com geração de imagem. Tudo que a gente conversa, em algum nível, alguma imagem é formada na cabeça. Então, quando o advogado explica para a parte como que acontece uma audiência, seja de conciliação, mediação, seja de instrução e julgamento, ela vai visualizar aquela situação e isso faz com que ela se sinta mais segura naquele ambiente. Aliás, como eu disse, o cérebro não diferencia o temporal e essa imaginação. Quando a gente visualiza, a gente estimula o mesmo grupo de neurônio, como se a gente estivesse vivenciando de fato a situação. Então, essa preparação que o advogado faz para a parte, sair de dentro da reunião com o advogado, com o limite definido do que é, até onde eu posso transigir, que para mim ainda significa um acordo que vale a pena, até onde não. Essa informação eu acho que é uma das mais importantes para levar essa sensação de controle e de segurança para a parte, que é o que a gente quer, para ela trabalhar nesse sistema T2, que é o da razão. Agora, se for em relação a quem estiver presidindo a audiência, eu penso que não tem mais o que fazer, a não ser se mostrar atencioso com a parte, educado com a parte, né? Deixar o ambiente nessa linguagem psicológica e emocionalmente seguro para a parte. Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas... Acho que sim. Acho que a resposta é dentro do contexto. Acabando as perguntas, eu passo a palavra para o ilustre amigo e jurista Dimas para considerações finais. Meu eterno mestre, desembargador Nilton Teixeira, minhas considerações aqui é só agradecer, né, por esse prestígio que o senhor sempre tem aqui com esse seu humilde aluno, com esse seu humilde aprendiz, né, dizer que eu estou muito, muito feliz de estar reencontrando aqui o Adriano Amarra. Mas interessante, você estava contando um caso e falando, Adriano, a respeito do advogado. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com os colegas advogados. Hoje eu estou na advocacia, no sentido deles aprenderem a autocomposição, né, para terminar o litígio, para a gente realmente resolver o problema das partes. Eu, quando estava na Promotoria de Justiça, eu atuava muito nessas conciliações, né? Eu trabalhei com um juiz muitos anos que ele não gostava muito da área de família. E normalmente ele pedia para que eu tomasse a frente, ele ficava lá despachando e eu tentando essa conciliação. Eu me lembro uma vez, desembargador Nilton, de uma separação em que o advogado ele insistia na separação litigiosa e a mulher ser condenada como culpada porque ela cometeu adultério. Né? E ele chegava a dizer, esse meu cliente aqui, doutor, essa mulher traiu ele quer uma sentença para declarar que a mulher traiu. E a gente tentando conciliar as partes, ou sentindo que o cliente dele estava querendo conciliar, aí lá pelas tantas, né? Eu falei, doutor, então tá muito bem, o senhor quer então que o juiz dê uma sentença e conste na sentença do que o seu cliente é um corno, que ele é um chifrudo. É isso que o senhor quer que o juiz coloque na sentença? Aí a parte assustou, falou, não, doutor, não quero isso não, e que todo mundo fique sabendo, né? Mas na realidade era o objetivo do advogado de estar debatendo, de estar discutindo. E o acordo estava realmente pronto para ser feito, né? De conciliar. Mas eu sou muito a favor dessa técnica de você receber bem, né? E isso vai muito dos conciliadores, desembargador Nilton Teixeira. Uma sugestão que eu gostaria de dar para o senhor, para quem está aqui atuando na base, né? É de que é realmente um treinamento para os conciliadores, para as pessoas que estão ali, os facilitadores,
de atender bem, de não ser aquele formalismo. É impressionante que às vezes vocês chegam nessas turmas aí de conciliação e eles já têm um discurso pronto, em que as partes sentam, eles já possuem um discurso pronto que eles repetem em todas as audiências, né? E eu acho que talvez isso, a parte chegou, boa tarde, como é que vai a senhora, como é que vai o senhor, né? Vão sentar, vocês podem sentar do lado do advogado, quer mais alguma cadeira, vocês estão tranquilos, né? E nós estamos aqui para tentar conciliar e poder ouvir. Eu acho que o nosso caminho hoje do judiciário é esse que o desembargador Nilton Teixeira está trabalhando tanto em Minas Gerais, né? Para a gente poder aumentar a autocomposição, para a gente aumentar as conciliações e para evitar cada vez mais esses processos litigiosos. Mas isso vai estar passando pelos conciliadores, né? Com todo respeito aos juízes, nós temos juízes excepcionais, que eu acabei de falar aqui do doutor Rodrigo aqui de Lavras, né? Que é um juiz que ele deixa as partes tranquilas, ele deixa as partes serenas, né? Mas, infelizmente, quantos magistrados que a gente chega, um magistrado força um acordo, né? Usa muito termo, é bom você fazer um acordo que a sentença pode ser pior, né? Isso aí a pessoa vai estar cada vez mais na defensiva, né? E a gente, talvez, o caminho é esse. Agradecer, então, de ser um enorme prazer te reencontrar, viu, doutora Adriana? Que prazer, né, de ver que você está cada vez mais crescendo, né, intelectualmente, mudando de áreas. E deixa eu deixar aqui meu caloroso abraço para esse meu eterno mestre, né, o maior jurista de direito de família das Minas Gerais, né, o desembargador Nilton Teixeira. E aproveitar que o desembargador Afrânio Vilela está aí nos assistindo também, que é outro grande magistrado, né? Eu cito muito ele, cito nos meus livros, cito nas minhas aulas também, né, como o doutor Nilton, apesar que os dois são de posições contrárias, né, doutor Nilton? Acabou, doutor Nilton? Não acabou? Continua, né? Doutor Nilton sabe o que eu estou dizendo. Grande abraço. Obrigado, Dimas, pelas palavras aí. Adriana, também obrigado. Acho que o convite foi correto, foi ótimo, porque encaixou bem dentro daquilo que nós pretendíamos, de conciliar a neurociência com a mediação. Quando você estava falando, dirigindo aos advogados, falei, essa palestra precisa também ser difundida no OAB. E qual não foi a minha surpresa que está assistindo aí o presidente da Comissão de Mediação do OAB de Contagem, doutor Darlan. E ele está fazendo um convite, para você ver, já repercutindo, para a doutora Adriana, para compartilhar o tema lá, para você deixar o endereço, para fazer uma palestra lá. E dentro da que o professor Dimas está falando, nós temos que difundir, sim, junto à advocacia. Nós também insistimos sempre, Adriana, que nós estamos vendo a advocacia como parceiro. Mas, como você falou, dependendo do advogado, se ele não estiver preparado, ele põe tudo a perder na mediação e conciliação. E eu, inclusive, também fiz o curso teórico de mediação, exigência do Conselho Nacional, e estou fazendo a prática, preciso de 60 horas sob a tutoria da Fátima, e eu fiz uma conciliação que encaixa justamente dentro do que você falou. As duas partes chegaram nervosas, estava o advogado, mas advogado também um pouco por fora e muito querendo o direito, a aplicação. Nós chegamos até, depois de 2h30, a 99% de uma chance de acordo no final, porque voltava o nervosismo, não quero nada. Além da questão psicanalítica, que é ainda o amor de um para com o outro, o amor unilateral, não é que era um amor recíproco, né? Que a gente tem que enfrentar isso na vara de família. Mas olha para você ver como você acertou mesmo essa questão do nervosismo, né? E de novo, para demonstrar que a mediação e a conciliação não tem também obrigação de resultado, né? Não adianta querer conciliar quando não é possível. Uhum. Então, eu acho aí, parabéns, o doutor Darlan convida, depois você deixa o seu telefone, comunica aí, a rede social, para você fazer palestra aos ilustres advogados de Contagem, porque o caminho é esse. A nossa proposta é essa mesmo, difundir esses conhecimentos para que a conciliação melhore. E queremos sempre o advogado como parceiro. Sim. Mas você deixou
você deixou expresso que o sucesso de uma mediação passa, antes de tudo, pelo advogado. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E aí, até então, aproveitando... vamos afastar. Não, até aproveitando a fala do doutor Dimas, quando ele trouxe em relação à postura mesmo do advogado, que às vezes dificultam o acordo, foi pensando exatamente nessa situação que eu falei lá no inicinho sobre os construtores do direito que atuam sob as diretrizes éticas, porque a gente sabe que o nosso papel como advogado busca também a pacificação social, né? Então, assim, a gente fica feliz quando a gente vê que um bom acordo foi feito, que atendeu ali a necessidade das partes e elas saíram satisfeitas, né? Dentro do desafio ali, da demanda que existia, elas saíram satisfeitas e com a sensação de solução mesmo. E quando o acordo ou é mal feito, por ser atropelado, ou dificultado, porque a gente sabe que tem toda a profissão, né, gente? Tem bons e maus profissionais. Então, assim, tem alguns que preferem um litígio mesmo, e aí compromete mesmo, eu acho isso, inclusive, uma falta de responsabilidade muito grande, você compromete a saúde mental, física, às vezes, até da parte, né? É uma influência ali que nós, como advogados, não deveríamos ter nem o direito, por isso eu trouxe essa questão de diretriz ética, de impactar na vida de um cliente nosso, porque quando você não trabalha em prol de um acordo, sendo um bom acordo, né? Obedecendo ali, respeitando os princípios que regem um bom acordo, a gente está condenando, entre aspas, essa parte a vivenciar, a postergar a vivência desse desafio, talvez por anos ainda na vida dela, né? Impactando em uma série de outras coisas. Então, é uma questão de autorreflexão aí mesmo, de honestidade e de ética. Eu acho que o advogado tem um papel fundamental nessa proposta de autocomposição e que o alinhamento de todas as partes envolvidas no processo proporcionam um êxito em todo sentido nessa proposta. Doutor Nilton, tem uma advogada aqui de Manaus que está dizendo aqui, ó, que alegria rever o doutor Nilton Teixeira. É Luísa Simonetti, que morou aqui em Belo Horizonte. Que bom, prazer. Um abraço, Luísa. Um abraço para você, Manaus. Que bom, viu? Manaus, que bom. Um abraço e obrigado pela participação. O doutor Darlan, se for o mesmo, foi nosso aluno na pós-graduação lá da Faculdade Arnaldo. Brilhante advogado, muito sério, muito competente. E eu queria, já intervindo, se o senhor me autorizar, deixar um abraço aí para os meus alunos lá da Unifenas, do 7º período de Campo Belo, que estão todos aqui me passando mensagem uma atrás da outra aqui. Professor, estou assistindo, tá? E nós precisamos levar o senhor lá em Campo Belo, para o senhor fazer uma palestra lá para eles, né, sobre autocomposição, então, quando o senhor puder. Então, sempre às ordens, é um prazer. Nós conseguimos levar o senhor e a doutora Adriana juntos lá. Então, às ordens, né? Depois vamos dar uma olhada aqui. Mas, então, encerrando, né, dentro do horário, falta 4 minutos dentro da proposta, Adriana, muito obrigado, foi excelente. Veio ao encontro de nossa expectativa, você conseguiu suavizar um tema que é árido, principalmente para nós da área jurídica, que preocupamos pouco com a neurociência, mas nos despertou também para aprofundar muito. Então, eu peço licença para você, que no início eu até coloquei uma bibliografia enviada pela minha amiga que está assistindo também, a Naura Lima, né? Naura Lima, desculpa aqui.
Ela é conciliadora também, ela está em São Paulo, do Conselho Nacional de Justiça, e então enviei essa bibliografia no sentido que é interessante, né, aprofundarmos, e você nos despertou muito para isso, suavizando um assunto árido, colocando bem no nosso dia a dia, sem deixar de ser profundo, né? Inclusive, dentro daquela proposta, aliando teoria e prática. Então, meu muito obrigado. Aí, ó, o doutor Darlan está convidando você para ir lá para Contagem, para fazer palestra. Sei que outros convites, a partir de hoje, inclusive pela brilhante palestra, vão acontecer. E, Dimas, e vocês lembraram bem, né, para você, o tempo, né, é uma criação nossa. Retornamos ao passado hoje, naquele primeiro encontro lá, no curso de especialização, né, onde todos nós aprendemos muito e, a partir daí, seguimos a nossa vida, mas sempre nos reencontrando, né? Seja com a Adriana, seja com o Dimas, lá na terra dele, nas faculdades, que ele que me privilegia. Ele fala que sou eu, não, é o contrário. É ele que está sempre convidando, sempre dando força. Às vezes, por exemplo, que você vai passando o tempo, os cabelos vai caindo, o pessoal vai esquecer, não tem mais aquele charme, etc. E fala, não, tem o Newton lá em Belo Horizonte, lembra dele. Então, ele me tira lá do asilo e põe em evidência quando tudo está quase fechando, né? Mas faz parte, e a amizade, antes de tudo, é muito bom na vida. Agradeço, então, também, para terminar, um abraço, Adriana, um abraço, Dimas, todos vocês aí, meus colegas, desembargadores, a Fran, todos que já falei aqui, juízes, juízas, esse pessoal do Brasil inteiro, inclusive de Manaus, como ressaltou o professor Dimas aí, acho que cumpriu a missão, Adriana, ao colocar esse tema, e a partir de hoje nós vamos ser estudiosos da neurociência. Você vai ter vários concorrentes a partir de hoje. Mas sejam muito bem-vindos. Compartilhar, ensinar. Parceiros, né? Junto, tem um ditado que fala que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Então, que venham muitos interessados mesmo. Eu sou suspeita para falar, porque eu estou apaixonada com esse tema. Acho que embasa todo o comportamento humano mesmo. E eu quero deixar o meu profundo agradecimento também, doutor Newton, pelo seu convite, pela sua confiança, né, da gente colocar um tema aí desafiador. O senhor né, não sabia também o que viria, né? Então eu fico muito, muito feliz, muito grata pela sua confiança mesmo. E mais uma vez o apoio que o senhor sempre me deu e sempre me proporcionou. E eu lembrei que o projeto de mediação, o senhor lembra da Cleide, que era psicóloga da Central de Conciliação lá embaixo? Quando ela estava esforçando para esse projeto de mediação acontecer, o senhor estava liberando a parte da manhã de alguns dias da semana lá da primeira vara de família para ela começar a desenvolver. Então, assim, a sementinha da mediação mesmo, desse trabalho todo, sem dúvida nenhuma, começou com o senhor lá na primeira vara de família há muitos anos atrás. Então, eu quero te parabenizar muito por isso também, pela sua proatividade e não conformismo, né? Não permanência numa zona de conforto que às vezes muitos ficam, e essa sua busca incessante também para proporcionar melhorias sociais, eficiência, celeridade, e sem dúvida nenhuma o senhor é um magistrado referência e que não só eu, mas tenho certeza que milhares de pessoas o admiram muito como profissional, como pessoa, e felizes pela oportunidade de poder participar um pouquinho aí da sua, né, da sua proteção, de ficar debaixo da sua asa e do senhor ir levando todo mundo, né? O doutor Nilton é um paizão, assim, vamos carregando todo mundo, vamos todo mundo. Muito bom. Ele puxa todos nós, Adriana, ele puxa todos nós. Deixa ninguém para trás, Aqui, ó, o desembargador, a Fran Vilela está colocando aqui, ó, parabéns pelo brilhante evento.
Me chame para o churrasco e o Nilton para a palestra. Que bom, obrigada, desembargador. Nós estamos devendo lá para o desembargador Zé Freire, viu? Lá no sítio. Mas, Adriana, você lembrou de um fato que a Cleide, a Fátima, todos eram grupos de 8. Algumas delas estão assistindo hoje, mas elas, e inclusive você também, nós lá no BDFAN, participávamos desse projeto, porque ainda estava tudo no nascimento, no nascedouro, né? Mas principalmente a Cleide e toda a equipe dela, a Fátima, todos eles lá, que foram os incentivadores e acreditaram nesse projeto. Bom, mas para encerrar mesmo, agora agradeço também à Ascom, né, pela participação, que é através da Ascom que nós conseguimos realizar esse evento hoje, né? Então, obrigado à Ascom para todos. E então devolvo com um abraço forte a todos vocês a fala ao locutor. Obrigado, desembargador. Simplesmente para agradecer a todos pela participação nessa atividade de hoje. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.